Olá, nesse vídeo eu quero te mostrar algumas configurações avançadas que você pode usar no seu XSplit utilizando a plataforma da Ciclano, tá bom? Aqui eu estou usando uma conta, uma aplicação de um plano inicial, de um plano Start, então todo o ajuste que eu fizer no encoder vai ser para tentar tirar o melhor proveito dessa aplicação que eu tenho, tá bom? Então aqui no XSplit eu venho até transmissão e eu tenho a conexão que eu estou fazendo com a plataforma da Ciclano. Eu tenho um tutorial no canal do YouTube aqui mostrando como fazer essa configuração. Eu estou deixando na descrição desse vídeo também, tá bom? Então, depois que eu fiz a minha conexão com a plataforma, eu vou ter essa roldana aqui do lado, eu vou ter essa informação. Então eu clico nela para abrir as configurações da minha conexão, tá? E é nela que a gente vai trabalhar. Eu não vou fazer nenhum ajuste aqui de chave ou de URL, porque a gente vai mexer na codificação do vídeo, tá bom? Então, na maioria dos casos, você vai usar esse codec aqui, que é o X264. Isso aqui indica que você está usando o processador do seu computador, tá? Nessa aplicação, eu tenho aí um limite de até 5 MB, dependendo do seu plano, mas em geral é até 5 MB de bitrate, tá? Obviamente eu não vou poder digitar 5.000 aqui, porque quanto maior essa taxa, maior a oscilação para cima. Esse 5.000 aqui, por exemplo, chegaria próximo a 6,5, 7, talvez aí dependendo da movimentação de quadros que eu tiver aí na minha transmissão, tá? Então eu vou tentar trabalhar com algo entre 2.500 para oscilar entre 13,5 e 4, ou 2.800, 2.900, tá? Aí você tem que ir adicionando uma taxa, vou colocar 3.000 aqui, e ficar monitorando essa taxa para ver se ela não está muito próxima ao limite do plano, que no caso, como eu falei, aqui é de 5 MB, tá bom? No caso 5.000 kbps no caso, tá? O modo você mantém CBR, tá? E aqui embaixo eu tenho algumas opções que a gente vai modificar ou vai dar uma olhadinha. Tem essa outra rodando aqui, eu clico nela e vai aparecer essas informações aqui, tá? Essa parte de keyframe, para uma melhor compatibilidade com Facebook, YouTube, Instagram, né, para todas as redes sociais, você mantém em 2. Se não tiver o número 2, coloque aí 2,0, tá bom? O preset pode manter em Very Fast, tá? Esse buffer não precisa mexer, pode manter em 1500, tá? Mas aqui, ó, na resolução do vídeo é que a gente vai mexer, tá? A ideal, a recomendada é essa aqui, a última, 1080p, que seria o Full HD, tá bom? Mas você também pode transmitir em HD, um pouquinho menos, tá? Seria 720p. Essas duas qualidades vão deixar a transmissão muito boas, então o ideal é escolher aqui a 1080, tá? Mas se de repente isso gerar um processamento grande da máquina, você observar aqui embaixo, por exemplo, ó, onde eu tenho os medidores da CPU e da GPU, que é a minha placa de vídeo, se você vê que ela passou de 60% ou de 70%, você pode vir aqui novamente e diminuir um pouco a resolução de saída, tá bom? Então, vou colocar em 1080p, tá? De resto, a gente não vai mexer, tá bom? Posso clicar fora aqui. O áudio eu posso colocar em 96 ou 128 kbps. Essas duas taxas são as mais indicadas. E o formato estéreo. No caso aqui eu não vou conseguir trocar, porque a versão do meu XSplit é trial, eles não me permitem fazer essa troca, tá? Isso é uma forma para tentar transmitir com uma qualidade de imagem boa em HD ou até mesmo um Full HD, tá? Mas no caso dessa máquina que eu estou usando para o tutorial, eu tenho uma placa de vídeo, como dá para ver aqui embaixo, eu tenho uma GPU, tá? Então eu consigo tirar o processamento dessa transmissão, eu consigo tirar ele do processador da máquina e passar somente para a GPU, né? Somente para a placa de vídeo. Eu venho aqui no codec e marco o codec referente à minha placa de vídeo, que no caso é uma GeForce aqui, tá? Então, você pode ver que aqui embaixo mudou um pouquinho, tá? Mas o bitrate lá em cima e o CBR, no caso, que é o modo, não foram alterados, tá? Mudando para a placa de vídeo, você tem uma grande vantagem, que é o fato da codificação, da transmissão, não disputar performance ou recurso com o processador da máquina. Quer dizer, o XSplit não vai dividir o processador com quem está fazendo a transmissão, que no caso
É esse codec aqui, tá? No caso, a gente está passando o codec de transmissão para placa de vídeo, tá? E a mesma coisa, eu vou clicar nessa roldana aqui e vou conferir exatamente aquilo, tá? Keyframe eu tenho que manter em 2 por causa da compatibilidade que eu havia falado. Aqui no preset dá para manter o padrão, tá? Não tem a necessidade de mexer aqui, tá? E também aqui no vídeo a mesma coisa, tá? É claro, se você estiver usando a sua placa de vídeo, aí você também monitora o gráfico aqui, né? A performance dela referente à GPU, tá? CPU é o processador da máquina, GPU é a placa de vídeo. Fez esse ajuste aqui, deixou em 2.0, a resolução marcou aqui 1080, é só fechar e clicar aqui no OK para salvar, tá bom? Isso são algumas dicas, né, de como usar melhor a parte de configuração de saída do XSplit, mas com esses ajustes você já vai conseguir uma performance melhor. Também, se quiser, dá para aumentar um pouco o bitrate e, é claro, ficar cuidando se ele não vai ter nenhum tipo de perda de quadro. Porque quando você inicia uma transmissão, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou iniciar essa transmissão, ó. Ele marca lá em cima que está em transmissão, o bitrate que ele está usando aqui, ele está usando bem abaixo do que eu coloquei, porque não tem movimentação, tá? E se eu estou perdendo quadros, ó, em drop frames aqui, por exemplo, tá 0. Não estou perdendo nenhum quadro, então essa configuração que eu fiz tá boa, tá? Dá para manter, certinho? Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.